A mineração de asteroides parece ser o futuro. Enquanto que os recursos daqui da Terra são finitos, os asteroides por aí parecem ter um estoque quase que infinito. Enquanto a maior parte dos recursos da Terra está nas profundezas do planeta, um lugar completamente inacessível, existem asteroides em que esses recursos estão expostos na sua superfície. Enquanto que a mineração na Terra pode criar problemas humanitários e ecológicos, em asteroides não há comunidades locais ou seres vivos para sofrerem. Agora, se a mineração de asteroides realmente parece ser tão boa assim, por que ela não é uma realidade? Ah, cadê a mineração? Bom, ela talvez não seja uma realidade porque, na verdade, isso aqui parece ser uma péssima ideia. Essa aqui é uma mina gigantesca de platina, mas não no espaço. Ela fica aqui na Terra, na África do Sul. E mineração, não importa onde, parece ser uma péssima ideia. Porque, assim, convenhamos, qual que é a grande ideia por trás da mineração? É encontrar minerais, elementos químicos. E na Terra, isso significa que nós não encontramos aqui na superfície. Se a gente fatiar aqui a Terra, nós podemos ver o seu interior, que é onde nós precisamos cavar bem profundamente até encontrar grandes quantidades desses elementos. E o motivo disso tem a ver com a gravidade terrestre. Porque, olha só, imagine que esse barbante aqui é a superfície terrestre. Aqui temos a curvatura da sua superfície e abaixo disso temos o seu interior. E no interior nós encontramos a massa do planeta, representada por esses cubinhos brancos. Porém, nem toda a matéria é igual. E nós temos isso aqui. Esses cubinhos vermelhos representam os elementos que a mineração gosta de minerar. São elementos mais pesados. E a princípio você poderia imaginar que esses cubinhos vermelhos, esses elementos da mineração, poderiam estar distribuídos de uma forma mais ou menos homogênea no interior do planeta. Isso parece fazer sentido, mas não muito. Esses elementos destacados em vermelho aqui, que a mineração usa, mais pesados, eles são mais densos, eles têm uma massa maior. E por causa disso, eles são atraídos pela gravidade terrestre com mais intensidade. E por causa disso, ao longo da formação do nosso planeta, eles, em sua maioria, acabaram afundando até as profundezas desse mundo. Então, isso quer dizer que nós temos um cenário atual em que esses átomos estão todos concentrados em grandes profundezas. Aqui na superfície nós encontramos relativamente muito pouco. A maior parte desses elementos está em profundezas que são grandes demais e seria impossível chegar até lá. Ah, mas talvez um dia a tecnologia humana possa avançar e a gente consiga chegar até lá. Bom, pode ser que sim. Talvez num futuro distante isso seja possível, né? Nunca diga nunca. Mas atualmente nós não só não descobrimos essa tecnologia ainda, mas nós nem sequer imaginamos como um dia podemos chegar até essa descoberta. Ou seja, é realmente uma possibilidade totalmente fora da mesa. O que nos restou na mesa foi minerar um pouco do que sobrou aqui próximo da superfície. O que eu sei não é muito, mas a economia mundial se vira só com essa realidade. E se virar com isso significa talvez fazer coisas que não pareçam ser uma boa ideia. Mas sabe o que seria uma excelente ideia? Me chamar para dar uma palestra na sua escola, empresa ou qualquer outro lugar que queira ouvir um pouco sobre didática, ensino, aprendizado, criatividade, storytelling, redes sociais, ciência, tecnologia e mais várias outras coisas. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em comunicação online e agora eu acho que talvez esteja na hora de levar um pouco disso pro offline. É isso, é uma coisa agora que eu faço e eu tenho me divertido muito e a galera tá curtindo também. Então você pode entrar em contato através do primeiro e-mail aqui na descrição e me chamar para palestras, mediação, mesa redonda ou qualquer outro tipo de coisa no evento. Então vai lá nesse e-mail que a minha agente vai acertar com você cada detalhe. E um pequeno detalhe nós podemos ver bem aqui. Essa aqui é a escavadeira Bagger 293, o maior veículo terrestre do mundo. Esse negócio pesa simplesmente 14 mil toneladas. E para você ter uma ideia de escala, perceba que isso aqui, na verdade, é um ser humano perto dele. Parece apenas um pequeno detalhe. Bagger 293 é uma escavadeira gigantesca usada na mineração, em que 18
pás gigantescas com mais de 5 metros de largura rodam para escavar o solo. E em um único dia de trabalho, esse troço consegue simplesmente mover quase 6 milhões e meio de metros cúbicos de terra, sujeira e pedras. E essa absurda quantidade de material passa pelas pás e é jogada aqui numa esteira onde ela segue o processo. E durante todo o processo da escavação, algo inevitável acontece. É gerada poeira. Bom, e podemos dizer que no geral uma mina pode conter vários tipos de poeira com vários tipos de perigos diferentes. Vamos dizer que aqui, por exemplo, nós temos uma mina. Aqui temos um rio, temos um ecossistema, temos também uma comunidade de humanos vivendo no local. E aí essa mina aqui acaba produzindo muita poeira, que vamos representar aqui com essas bolinhas de papel. E aí essas partículas de poeira podem conter, por exemplo, elementos radioativos. Eles podem acabar então se espalhando e contaminar a superfície das redondezas da mina. Pode atingir uma floresta próxima ou um rio. E isso aqui não é legal. Isso significa que a poeira da mina trouxe elementos radioativos para ecossistemas, para o rio. Imagina que agora o solo tem esses elementos radioativos e uma planta vai acabar absorvendo tudo isso. E um animal herbívoro vai comer várias plantas, vai concentrar ainda mais esses elementos radioativos. E um animal carnívoro vai comer vários animais herbívoros e vai concentrar ainda mais elementos radioativos no seu corpo. Rapidamente toda a fauna e flora pode acabar sendo contaminada. E bom, as comunidades locais de seres humanos vão acabar se alimentando dessa fauna e flora contaminada. Esses elementos radioativos vão acabar entrando nos corpos dessas pessoas. Fora a água que eles vão tomar, que na região vai estar também contaminada. Pessoas vão acumular elementos radioativos no corpo e isso a longo prazo aumenta as chances de doenças como câncer. E assim humanos e ecossistema acabam saindo perdendo. Fora isso, a poeira talvez até não contenha radioatividade, mas pode ser que contenha elementos ou substâncias tóxicas que podem acabar sendo inaladas por seres humanos. E isso pode causar doenças terríveis, como é o caso da pneumoconiose. Esse é um termo que abrange várias doenças diferentes, que acabam no fim causando algo como isso aqui. Esse aqui é um pulmão humano saudável, ele é clarinho e rosadinho, mas aí quando chega essa poeira tóxica e é inalada e entra nos pulmões, uma coisa acontece. Surgem umas certas manchinhas escuras. E aí mais poeira é inalada e entra no pulmão, que pode acabar levando a casos mais graves, em que ele na verdade fica todo escuro. Isso aqui não é nada legal. Essa coisa toda de poeira já parece ser terrível o suficiente, mas tem outras coisas que não envolvem a poeira no ar, como é o caso da concentração da água no subsolo e a própria destruição física do habitat de diversas espécies. Então tudo isso faz parecer uma coisa, faz parecer que não importa onde aconteça, a mineração parece ser uma péssima ideia, mas ainda assim a gente faz isso. E por que a gente faz isso? Bom, por causa disso aqui. Esse aqui é um smartphone e ele essencialmente é um computador. Ele possui isso aqui. Isso é um chip de computador. É isso aqui que faz os cálculos. É isso aqui que é a mente não só de um smartphone, mas de todas as outras máquinas. Carros, TVs, micro-ondas, máquinas que fazem outras máquinas em escala industrial e grandes data centers que guardam quase toda a informação da internet e treinam IAs de última geração. Tudo isso e muito mais precisa de chips. E bom, os chips precisam de elementos muito específicos que melhoram as qualidades dele de maneiras que talvez vão além do escopo desse vídeo. Mas só para você ter uma ideia, um chip vai precisar, por exemplo, de silício, que é um ótimo semicondutor. Vai também de cobalto, que ajuda a aumentar a performance. O cobre na eficiência energética. E o ouro está em fios e condutores. E é claro, existem também os metais de terras raras, como o ítrio, que modificam as propriedades elétricas e magnéticas. Um chip, então, é um objeto muito complexo, que exige esses e muitos outros elementos diferentes. E fora tudo isso, os chips, eles só são uma parte da nossa tecnologia. Fora isso, ainda tem todos os outros componentes da nossa tecnologia que usam outros elementos. E nós precisamos tirar tudo isso debaixo
daqui do chão. Graças a essas coisas que saem do chão, você pode, por exemplo, ver esse vídeo no seu smartphone, que tem um poder computacional várias ordens de grandeza maior do que o foguete que levou o homem à lua pela primeira vez. Você pode fazer compras online, se comunicar remotamente e ter acesso a qualquer momento uma boa fatia de todo o conhecimento humano criado em toda a história da nossa espécie. Você tem acesso a tudo isso e muito mais outras coisas, graças à nossa tecnologia. Ela é a base do nosso estilo de vida médio atual, que, digamos, é muito mais confortável do que os reis levavam na Idade Média. Então, por incrível que pareça, a mineração no nosso planeta, com certeza, tem várias consequências ruins. Ela é péssima, assim podemos dizer. Porém, ela ainda assim é a melhor maneira que nós encontramos para subir a nossa qualidade de vida mundial média. Claro que no meio dessa média se esconde uma brutal desigualdade. A qualidade de vida e a riqueza subiram muito mais para uns do que para outros. E os próprios elementos minerados talvez possam explicar isso. Afinal, quem vende eles pode acabar gerando muita riqueza para si mesmo. Veja, por exemplo, isso aqui. Essa é uma barra de platina. Ela é maciça e pesa 1 quilo. E isso aqui é extremamente caro. É caro não só porque você pode fazer, por exemplo, joias com isso, mas além disso, você pode usar a platina para fazer coisas que, por exemplo, vão em chips, que ajudam os chips a armazenarem mais informação. Você pode pegar a platina, por exemplo, para fazer equipamentos médicos, células de combustível de hidrogênio, e além disso, a platina é usada na produção de fertilizantes, o que acaba fazendo com que toda a cadeia de suprimento mundial de alimentos acabe dependendo um tanto quanto desse elemento. Pois é, tudo isso é muito impressionante, mas metade do uso da platina vai só para poder diminuir as emissões tóxicas de veículos automotores. E isso tudo justifica bastante o valor tão caro dessa barra de platina. Porém, apesar de ser muito útil, há um problema na sua produção. Essa aqui é uma mina de platina na África do Sul. E além dos problemas tradicionais que podem vir com a mineração, que nós já vimos, a platina extraída aqui tem um problema de ser muito dependente desse único país. Cerca de 75% de toda a produção de platina no mundo vem deste único país, da África do Sul, o que torna uma boa parte do mercado vulnerável a riscos geopolíticos. Vai que acontece alguma coisa, uma mudança de governo, um conjunto de leis novas ou, de repente, sei lá, algo que afete a produção nesse único país. É possível isso acontecer. A geopolítica, então, é um fator de risco, mas, fora isso, em termos absolutos, para nós, a platina é um elemento extremamente raro. Em comparação com o ouro, ela é 30 vezes mais rara. Pois é, então no fim das contas, se a gente tomar a platina como um exemplo, podemos ver que ela é extremamente útil para o presente e talvez ainda mais para um futuro sustentável. E por isso essa barrinha de 1 quilo aqui, no momento da gravação desse vídeo, custa por volta de 430 mil reais. Isso é mais da metade do seu peso em ouro. E é porque o ouro vem subindo muito de preço também ultimamente, né? Tem esse detalhe. Ok, tudo bem, ela pode ser muito valiosa, ela pode ter muitas utilidades, mas ainda assim tem os problemas da mineração, a vulnerabilidade geopolítica, a raridade. E esses problemas possivelmente não vão poder ser solucionados de verdade aqui na Terra. Para resolver isso totalmente, é preciso olhar para isso aqui. Bom, essa aqui parece ser uma imagem terrível, mas é uma imagem real de algo fantástico. Esse aqui é o asteroide 2011 UW158 e ele tem apenas 600 metros de comprimento, mas ainda assim ele tem bastante platina. E detalhe, essa platina toda aqui nem sequer pode significar que está no seu interior, pode ser que ela esteja aqui apenas na sua superfície. Isso acontece porque, diferentemente da gravidade da Terra, que foi grande demais e afundou os seus elementos mais pesados, a gravidade de um corpo celeste pequeno como esse aqui provavelmente não foi grande o suficiente para isso. Com isso, esse coleguinha aqui cheio de platina tem um valor bem alto. Ele é estimado valer simplesmente 50
trilhões de reais, que eu acho que é suficiente para se aposentar. Pois é, isso aqui então não só faria uma galera muito rica, mas isso aqui resolveria vários problemas aqui na Terra, porque se a gente parar de fazer isso aqui, de minerar na superfície terrestre e começar a minerar esse asteroide, nós poderíamos evitar vários problemas ecológicos e nas comunidades locais. Minerando esse asteroide aqui, nós vamos evitar a vulnerabilidade geopolítica e, talvez mais importante, vamos acabar com a escassez. E aí, ao diminuir absurdamente a raridade da platina, nós podemos baratear suas tecnologias ou abrir portas para outras. E é porque nós estamos falando em minerar apenas um único asteroide. Quer dizer, imagina o que a gente poderia fazer se a gente minerasse vários asteroides pelo sistema solar. Isso parece ser um caminho para um futuro incrível. Isso seria ótimo, mas ainda assim, nada foi feito, porque a mineração de asteroides é uma péssima ideia. Bom, então vamos lá. Vamos supor que tem aqui um asteroide que tem muita, mas muita platina. E aí você, um grande empreendedor do planeta Terra, chega até lá e pega tudo isso e volta para a Terra para tentar vender. O que você acha que ia acontecer? Bom, aqui na Terra nós temos pessoas que produzem essa platina e vendem para pessoas que usam ela para aplicações na tecnologia. De um lado se produz um pouco de platina e do outro lado se consome um pouco de platina. E assim as coisas permanecem em equilíbrio. Porém, você chega com uma quantidade ridiculamente alta de platina. E aí isso ia dar um problema. Porque essa galera aqui que precisa da platina, a demanda da platina, continua a mesma coisa. Sendo que agora, olha quanta platina está sendo ofertada. Certamente eles não precisam de tudo isso. O que acontece então é que se tem muito mais oferta e a demanda continua pequena, o preço da platina acaba despencando. Então o que valeria trilhões lá naquele asteroide, na prática aqui na Terra, seria bem menos. Tipo, bem menos. E ainda tem um detalhe que mesmo que um asteroide chegue a valer 50 trilhões, ainda assim pode ser que seja tão difícil minerar ele que, se a gente fosse fazer isso, a gente iria ter gasto 50 trilhões mais um centavo. Ou até mais. Então nesse caso se gastaria mais dinheiro minerando do que se ganharia vendendo aqui na Terra. Logo, isso não vale a pena, isso parece ser uma péssima ideia. É isso que acontece hoje, mas não quer dizer que é isso que vai sempre acontecer. Um dia, quem sabe, a nossa possível tecnologia de mineração de asteroides consiga superar essas barreiras econômicas do presente. Quem sabe o dia no qual essa atividade será uma ótima ideia ainda esteja por vir. E ainda está por vir o dia em que não vai ser polêmico falar de quando a vida começa no útero. Mas de qualquer forma nós fizemos um vídeo sobre isso que você pode ver bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. Ah, e me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. Se você quiser uma palestrinha, alguma coisa assim, é só entrar em contato com o primeiro e-mail aqui na descrição. E é isso. Tchau.